noite, boa noite. Vamos iniciando a nossa live. O pessoal vem chegando. A gente vai iniciando e aquecendo os motores. Né, mãe Marcela? Sim, já vamos todo mundo chegando lá no YouTube. A gente vai. Que alegria poder estar junto de você aqui nessa terça-feira. Poder nesse dia de algum a gente se encontrar nessa noite gostosa, pré-feriado, e para falar de coisa boa, para falar de Umbanda. Fica mais pertinho, fica mais Aqui pertinho. na Universidade Tucadesc a gente tem conteúdo diário, né? Lembrando você que vem chegando por aí que a gente tem conteúdo diário. Às 8 e 7 da manhã a gente transmite o Café com Umbanda, onde a gente vai falando sobre temas do nosso desenvolvimento mediúnico, desenvolvimento humano, né? E vai respondendo algumas perguntas daqueles que lá enviam suas perguntas e enviam aqui no YouTube também. Não perde nada, não perde nada. Esteja sempre perto da gente. Aqui a gente vai trocando e vai crescendo junto, né? Toda terça-feira a gente se encontra aqui na live de terça, onde a gente pega essa oportunidade de estarmos todos juntos. Valdir vem aparecendo por aí, vem dizendo a benção, meu pai que abençoe, Valdir. Axé, benção pai, benção mãe. Minha mãe abençoe, filho. Que Tamo maravilha. junto. Vamos chegando, vamos iniciando aí, aquecendo os motores, colocando tudo para rodar. A mãe Marcela tá lá olhando aí os detalhes da nossa plataforma Instagram também. A gente se encontra, como eu estou te dizendo, às terças-feiras nessas lives. E não é outro nosso objetivo. Nosso objetivo é que a gente possa trocar, possa compartilhar tudo aquilo que a gente vivencia na nossa Umbanda, né? Para quê? Para que a gente se torne melhor, para que cada vez a gente se torne melhor, né? Olha lá, Léo chegando também. Léo, boa noite. Que meu pai abençoe. Axé, axé a todos. Que maravilha. Axé. O pessoal vai chegando, vai se acomodando. Pra quem tá no YouTube, seja muito bem-vindo. E pra quem tá no Instagram, corre pro YouTube pra gente poder conversar, pra gente poder responder as questões. Aqui eu vou deixar desativados os comentários, melhor, pra gente não ter, né, Isso aí, fica... problema. E aí nós estamos no YouTube, então corre lá no YouTube pra deixar as mensagens pra gente. É uma lâmpadazinha que vai caindo no estúdio 2 da Universidade Tucadesc, né? A gente vai vendo a lâmpada caindo e a mãe Marcela tendo aquele momento, né, em que a lâmpada vai lentamente caindo e já vai trazendo pra gente um friozinho na espinha, porque a gente vai se reunir para falar de espírito, vai se reunir para falar de incorporação na Umbanda. E a lâmpada vai caindo lentamente. Seria interessante se vocês estivessem vendo. Foi bastante engraçado. Foi bastante engraçado. Que bom. A gente prepara um monte de coisa, inclusive a tela tá desligada. Isso, a gente vai acontecendo. É verdade, será? Não sei. Será? Preocupante. É incrível, né? E é muito bom a gente falar sobre isso. A gente vai falar sobre incorporação. A gente vai falar bastante, vai falar sobre um tema que tem muito conteúdo, mas que traz para todo mundo dúvida. Não importa se você tem um mês de Umbanda, de caminhada na sua trilha espiritual, aí se são 10 anos, se são 7 ou se são 70. Eu tenho certeza que você ainda guarda dúvidas aí a respeito da incorporação. Por quê? Porque é um fenômeno, né, meu irmão? Quando a gente fala de um fenômeno, a gente está dizendo de algo muito grande e transformador. Algo que muda o estado natural da matéria, algo que muda efetivamente o estado natural do corpo físico. Isso é desafiador. Desafiador para nossa mente, né? Com certeza, pai. E antes de qualquer coisa, vamos pro nosso momento de oração? Acho muito importante você conduzir uma oração para nós, para que aconteça o de melhor hoje nessa live. Então vamos aproveitar que a gente está junto, né? Vamos elevar o nosso pensamento, pedindo a todos os espíritos puros e purificados que lancem sobre nossos lares, sobre essa reunião aqui formada, não é? Sobre a Universidade Tucadesc também, esse bebê que vem aí em 2022, trazendo e propagando aquilo que a gente mais adora, que é o desenvolvimento da espiritualidade, que eles possam nos abraçar, nos abençoar, aqueles que já ascenderam, os espíritos puros e purificados, que suas radiações salutares
possam nos abraçar, possam irradiar para os nossos corpos físicos e também que se a gente tiver a possibilidade, a gente possa doar uma centelha de energia positiva que seja levada aos lugares necessitados, especialmente nos dias em que as pessoas estão tão afetas à violência, tão afetas aos extremismos. Próximo a um feriado de independência, a gente pede ao nosso Pai Celestial que nos abençoe com um dia cheio e repleto de muita paz, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Então, que a gente inicie os trabalhos na força de Zambi, não é mesmo, Pai? Que assim seja. Incorporação. Né, Marcela? Incorporação. Incorporação. Eu vou começar essa nossa live fazendo uma pergunta para a senhora. Mas nada de muito a gente ficar mergulhando agora já de uma vez na incorporação. Eu queria te dizer o seguinte, como é que foi essa questão para você, minha Marcela, na sua cabeça? Alguém te disse, olha, você tem mediunidade e amanhã você tem que começar a desenvolver porque você vai incorporar. Como é que foi esse impacto? Como é que a senhora recebeu isso? Nossa, na verdade não foi dessa forma. Então conta pra gente. Na verdade, olha, o Léo já tá fazendo uma pergunta ali fantástica, hein? A gente vai falar sobre isso, fique com a gente que a gente vai falar sobre isso. Sobre a inconsciência e a consciência na incorporação. Mas eu vou falar um pouquinho sobre a minha história mediúnica. Então, na verdade, eu muito nova, eu senti alguns fenômenos sobrenaturais, na verdade. Não a incorporação em si. A incorporação, eu fui ter mais o contato com ela depois que eu fui apresentada realmente para Umbanda, né? Para a religião espiritualista mesmo, né? Aí que eu entendi mais o que era esse fenômeno da incorporação comigo. Mas ninguém me preparou e falou assim, olha, a partir de amanhã você vai incorporar, minha filha. Aconteceu um susto? Rolou um susto quando você deu de frente com esse tema? Não? Aconteceu um susto quando eu senti a primeira vez que eu não tinha domínio sobre a minha fala, sobre os meus gestos. E eu estava ali presente e eu tinha uma outra força que estava me conduzindo. Isso foi assustador. Realmente, quando eu senti isso pela primeira vez conscientemente, porque eu fui uma médium consciente antes de me tornar a médium que eu sou hoje. E consciente é muito complicado, porque você tá ali vendo tudo que tá acontecendo, tá sentindo e não tá podendo fazer nada. É como se você estivesse totalmente anestesiado. É a mesma sensação de uma anestesia geral. E todo mundo, quando vai para um processo cirúrgico, vai tomar uma anestesia, todo mundo se preocupa, né? Porque você vai estar lá, mas vai estar desligado. Efetivamente. É importante que a gente reflita sobre isso, observe essa parte da história da mãe Marcela para que a gente fale do primeiro ponto. Ninguém te treina efetivamente para a realização da incorporação. Ninguém lhe prepara para o primeiro passo. E acho que talvez esse seja um dos pontos. Né? Parece que todos os pontos que a gente vai tratar no desenvolvimento tenha um primeiro passo. É importante que a gente observe que nós que vamos liderar casas, os médiuns que vão desenvolver e terão a missão de liderar a casa, que a gente se preocupe com o primeiro passo dos médiuns, com o primeiro momento. É conviver, é estar de frente com algo novo e muito diferente, assustador, como disse a mãe Marcela. Assustador exatamente por isso, igual o Léo comentou aí nos comentários, que a gente quer fazer alguma coisa, mas a gente não consegue, a gente tá travado. Então é muito assustador mesmo, porque a gente não tem domínio, né? Sobre nada enquanto a gente tá incorporado. E a gente deixa uma outra força agir sobre nós. Então, realmente foi bastante assustador. Eu já tinha bastante maturidade de vida, já tinha bastante idade quando isso aconteceu. Não foi algo que aconteceu antes. Apesar que, né? Não aconteceu antes com eu consciente, né? Na verdade, já tinha fenômenos mediúnicos na minha vida nesse sentido, de eu estar sendo influenciada por um ente espiritual, mas não era uma entidade de luz. Algumas vezes eram realmente
espíritos obsessores que estavam próximos a mim. Então, eu acho que num primeiro momento o que a gente precisa esclarecer a todos que estão nos assistindo é que não é porque a incorporação, a palavra existe incorporação, que a gente necessariamente vai incorporar uma entidade de luz. Então, é um assunto bastante delicado esse. Falar sobre incorporação na Umbanda é um assunto bastante delicado, porque nós temos que nos acautelar no sentido de que podemos incorporar seres que não são seres que estão dentro de uma falange espiritual, seres que estão em acordo com a lei da Umbanda, em acordo com a lei de Zambi. Então, isso também é bastante importante ressaltar hoje nesse assunto. Extremamente importante. Quando a senhora traz essa questão, eu começo também a pensar, né, em como fazer esse filtro. Talvez aquele que começa a sua caminhada, observe como é que eu vou fazer esse filtro, como é que isso tudo vai se dar, não é? Então a gente precisa dizer para você, antes de qualquer passo, é importante que você escolha bem o lugar onde você vai desenvolver a tua mediunidade. Sabendo ou tomando ciência de que você é médium e de que essa manifestação se apresenta. A gente sempre conversa entre sacerdotes que existem alguns níveis, algumas etapas. Na primeira etapa a pessoa não se sente lá muito bem, tem algumas tonturas, tem alguns problemas de doença, alguma coisa que faz com que ela chegue nos terreiros. E a partir daí ela recebe aquela notícia. Vamos dizer que a gente passa da fase 1, quando o sujeito recebe a notícia. Olha, você é médium, você precisa desenvolver essa mediunidade, compreender bem isso, não é? Porque você vai passar por um processo onde você vai ajudar pessoas através da manifestação de espírito. Pronto, começou a fase 2. Naquele momento, é importante, né, o senhor falar isso, pai, sabe por quê? O porquê que eu quero participar da Umbanda, né? O porquê que eu permito que haja incorporação através do meu corpo sendo um canal. A Fran vai chegando aí também. Boa noite, Fran, bem-vinda. O meu corpo sendo um canal para essa articulação, para essa influência espiritual. É para eu ajudar o meu próximo? É para eu me ajudar? É para eu evoluir? É para evoluir também esse ente que está me acompanhando? Que é uma entidade que também precisa ser doutrinada? Então, são questões que a gente quer falar e abordar um pouquinho hoje ainda, né? Precisamos abordar, mãe. E precisamos abordar exatamente nessa mesma medida. A gente acabou de trazer esse traço, né? Essa ideia. A fase 1 é quando eu chego lá, num lugar onde há essas manifestações. A fase 2 é quando eu tomo conhecimento disso. Para tomar conhecimento disso, a gente já leva um choque. E aí é momento de se conhecer também. É conhecimento, olha a palavra, né? Uma ordem de desenvolvimento. E desenvolver vai fazer com que você tenha que conhecer. Conhecer como é que você funciona, né? Como é que estão as coisas dentro de você, os seus hábitos, e até alimentares, né, mãe? Sim. Hábitos alimentares, excessos, tudo isso a gente vai refinando ao longo da trilha, né? Onde a gente vai passando por rituais propiciatórios de uma aproximação de energia mais sutil, de um espírito mais elevado, né? Agora a gente não pode perder de vista, falando disso aqui, a gente não pode se perder achando que a gente vai atrair espíritos completamente avessos à nossa natureza. Nós temos uma natureza, nós temos uma forma de pensar, a gente tem uma forma de agir, a gente tem valores que nos foram transmitidos e a gente vai acabar atraindo para perto de nós entidades que tenham afinidades. Sejam com os nossos defeitos ou com as nossas qualidades. Mas a gente vai atrair no nosso fluxo, na nossa caminhada, entidades que estão efetivamente de acordo com como é que você está hoje. Então veja só, o processo de desenvolvimento vai te melhorando. Ele vai promovendo uma evolução, no sentido de que você vai ficando um pouco mais conhecedor, um pouco mais claro, tem um pouco mais de clareza sobre o fenômeno mediúnico e os problemas que chegam dentro de uma casa. E aí tem que estudar, meu irmão. Tem que estudar, não tem jeito. Pai, eu vou fazer faculdade, vou fazer... Não, você tem que estudar efetivamente todo o processo mediúnico. Você tem que entender como é que isso funciona, desenvolver a tua percepção, como é que chega uma entidade perto de você,
Qual é a sensação? Como é que esse fluido se aproxima de você? Se ele traz algum cheiro, se ele traz alguma mudança de cor no ambiente, se ele traz algum sabor ou alguma outra alteração que você possa ver no seu sensorial. Porque é a partir daí que você vai conseguir desenvolver essa relação entre você e as entidades que vão se manifestar no seu corpo. Fantástico, pai. Então vamos separar um pouquinho, pessoal, e vamos falar um pouquinho sobre a parte material da incorporação? Como é? É importante a gente falar que a gente também não tá aqui sendo o dono da verdade, né? Pai, acho que isso é muito importante. A gente tá aqui para compartilhar a nossa história, compartilhar aquilo que a gente pratica, aquilo que a gente vivencia realmente. E a gente está aqui nesse sentido de a gente poder aprender, receber, informar, trocar, compartilhar e todos nós crescermos, né? Como disse o Zélio Fernandinho de Moraes, existem várias umbandas e sempre vão existir várias umbandas. Então, que a gente possa encontrar a nossa umbanda, que a gente possa encontrar a nossa forma de melhorar, de evoluir e de se ligar ao divino. Então, vamos falar um pouquinho sobre a parte material da incorporação. Como é que se faz isso? Como é que se dá isso? É importante que a gente observe isso e até tem que a gente ir direto pro ponto, não dá para ficar falando de técnica ou de qualquer outra coisa, porque a grande dúvida é, será que o espírito ocupa o nosso corpo? Será que ele entra no nosso corpo? Como é que isso vai se dar? O espírito não entra no nosso corpo. Nós recebemos uma influência, essa influência é por meio desse fluido, né? Ele consegue influenciar o nosso sistema nervoso, e nosso sistema nervoso junto com a nossa área de comando geral, vamos dizer assim, por meio da percepção que a gente tem, a possibilidade que a gente tem de captar essas coisas. E a gente consegue captar essas energias, esse fluido, através de uma glândula chamada glândula pineal. Isso, a famosa glândula pineal. Famosíssima glândula pineal. Quando a gente escreve, procura ler, procura buscar alguma coisa sobre incorporação, você sempre vai acabar encontrando matéria sobre a glândula pineal. A glândula relatada aí pelos psiquiatras, os especialistas, que não passa do tamanho de um grão de mostarda, mas que pode ser desenvolvida e pode ter efetivamente maior capacidade em alguns e menor capacidade em outros, né? Mas nos mamíferos ela está lá presente, certo? E isso é fantástico, porque, mais uma vez, é como se a gente tivesse uma identidade igual nós temos no dedo. Nós também temos a mesma identidade, a mesma singularidade, a mesma especialidade na glândula pineal. Então, a minha glândula pineal não é igual à sua não é igual a dele, nenhuma é igual à outra. Isso não é sensacional, né? Essa é a beleza da humanidade. Essa é a beleza da humanidade, meu irmão, minha irmã. Essa é a beleza da coisa. Nós somos indivíduos, né? Nós somos únicos. Nós temos impressão digital. A Marcela acabou de dizer que a gente não veio para ser dono da verdade. Olha aí, não somos mesmo e não temos mesmo, porque cada um vai ser um ser diferente, um ser que merece respeito, né? Um ser que merece acolhida, que precisa que a gente entenda as verdades também de cada uma escola. Cada um aprendeu de uma forma, então a gente tem que trocar, a gente precisa se reunir cada vez mais, não é? A gente precisa cada vez mais se reunir, precisa cada vez mais trocar experiências, e aí a gente também consegue aprender com irmãozinhos de outra fé também, e eles aprendem conosco. A gente precisa abrir a nossa mente nesse sentido, né? Abrir a nossa forma de enxergar o mundo nesse sentido, para que a gente possa evoluir. Mas a gente está falando de incorporação. A senhora sabe que se me der o microfone eu não paro de falar, né? Isso é fantástico, mas eu vou dar uma pausa porque nós temos mais pessoas nos vendo nesse momento do que pessoas que curtiram essa live. Então, por favor, quem estiver aí online, ó, curta, compartilha, chama o pessoal para estar assistindo. Depois, quando a gente finalizar também, a gente vai salvar nessa live, que essa live é muito importante. Vai ficar salva. Para você poder também divulgar. Divulga também, que é muito importante. Como a senhora falou do like, eu vou aproveitar. A gente tem as pessoas assistindo aí, a gente tem que atingir pelo menos o número daqueles que estão assistindo. Bota o teu like aí, enquanto isso eu vou levantar a lâmpada do estúdio ali,
não é? Vou levantar a lâmpada do estilo para guardar os likes aí. Vou aguardar os likes. Você vai me deixar aqui solamente? Vou deixar a senhora aí para poder levantar essa lâmpada. Ai, já aumentou, já começou a aumentar os likes. Tô gostando. Vamos lá, pessoal. Vamos aumentar esses likes. Que maravilha. Que é muito importante isso pra nós. Ai, eu acho que eu quebrei a lâmpada. Mas tudo bem. São coisas que acontecem, né? Ainda bem que a gente pode consertar depois, quando tem um probleminha, né? São coisas que acontecem, né, pessoal? A gente precisa entender que a vida é assim, não é mesmo? Mas voltando aqui à incorporação e ao fenômeno, o pai estava falando sobre a glândula pineal, que é uma glândula, assim, muito importante. E eu gostaria de saber de vocês, quem está assistindo, o que é essa glândula? Vocês sabem o que é essa glândula? Para que ela serve? Além de, para nós médiums, essa influência, né, mediúnica. Vocês conhecem essa glândula? Vocês sabiam que existe isso fisicamente lá atrás, aqui? Alguém responde, pelo amor de Deus. Léo, cadê você que gosta de se manifestar? Tô te aguardando, menino. Marcela, conta pra mim se aumentou a quantidade de likes aí. Aumentou. Aumentou a quantidade de like. Eles são muito lindos, esses telespectadores. Que maravilha. Esse pessoal maravilhoso. Aumentou sim, senhor. Mas eu gostaria de saber o que vocês acham. Ah, muito bem, Fran. Vai deixar para os mais novos, né, bonita? Isso mesmo. Cadê o Léo? Ele deu risada, mas ele não falou. Ele acabou de falar aqui que não sabe. Oh, meu Deus, Léo. Mais alguém? Mais alguém? Vocês já ouviram falar sobre labirintite? Além de ser um grande receptor energético, ele regula algumas funções do sono. Ah, isso mesmo! Eu queria falar do sono. Conheço a glândula como sendo nosso terceiro olho. Olha, muito interessante, Marcos. Verdade, como sendo nosso terceiro olho. A glândula pineal, ela tem essa função de nos ajudar com relação a quando a gente acorda e tá dia. Aliás, estar dia pra gente acordar, né, pai? Exatamente. Estar noite pra gente dormir. É, Léo, você sabe que o espírito vem, só que você não sabe por onde, né? Boa, muito boa. Muito boa isso, Léo. Na verdade, o espírito, pessoal, ele se aproxima e ele irradia, né? Ele não entra no nosso corpo, aquele negócio do Ghost. Adoro aquela cena do Ghost. A gente vê o espírito e pá! Cai no ator, assim. E a gente acha que incorporação é aquilo, né? No começo a gente fala, nossa, tecnicamente deve ser isso. Mas não é. Eu sinto dizer que aquilo é uma cena de Hollywood mesmo. Não tem nada a ver com a prática e a realidade. Fantasia hollywoodiana, né, Marcela? É. Fantasia hollywoodiana. A gente leva muito a sério falar da glândula pineal porque ela regula a vida de inúmeros mamíferos que não estão com essa vida que a gente tem na cidade, regulada pela luz artificial, pela forma como a gente tá já, né? Tá acostumado com a luz branca, tá acostumado com essa luz elétrica, não é? Então os animais só sabem que são dia e são noite, os animais mamíferos, estou dizendo eu, né? Por conta dessa influência, da existência desse start da glândula pineal. É hora de se recolher ou é hora de acordar e iniciar a busca pelo alimento ou pela água, né? Ela é tão especial que se você colocar vários mamíferos no mesmo lugar e forem todas fêmeas, ela vai regular inclusive o ciclo menstrual dessas fêmeas, que vai acabar acontecendo daqui a um mês, por exemplo. Depois de 30 dias, todas elas vão estar com o ciclo menstrual organizado. Por quê? Por essa ideia de dia e noite no mesmo lugar, está sempre no mesmo horário. Então, no estado natural, a nossa percepção, essa captação de outras frequências está diretamente ligada à glândula pineal. Então, é o ponto 1, né, da parte da incorporação, acho que a gente pode dizer, material, da parte material. O fluido, né, a entidade, ela não entra dentro do teu corpo. Existem dentro da nossa escola, como disse a mãe Marcela, reservada aí todas as orientações e respeitando todas as opiniões dos irmãos que estejam aí, tenham recebido qualquer outra orientação no sentido contrário. A gente não só respeita como quer conhecer também,
não é? Mas há sim uma influência, há sim um envio de fluido que ativa e adentra o nosso corpo através desta troca, né? Dessa entrada fluídica no nosso campo fluídico também, controlando o nosso sistema material. A gente vibra, a gente é energia. Nós temos energia, a gente tem um campo físico mais sutil, né? Intocável aqui no entorno do nosso físico, que é capaz de troca, capaz de emanação. A gente emana energia e consome energia. Nós somos consumidor e produtor de energia. Nesse momento a gente consegue receber a influência dos espíritos, das entidades que estão próximas de nós. Então, efetivamente, pai, eu falei da labirintite, por quê? Porque se a gente tiver algo lá próximo que esteja descompensado ou desalinhado, e aí eu estou falando de algo físico, isso pode alterar também. Olha, legal, a Débora tá falando de ensinamento na parte do espiritismo, isso mesmo. Então, assim, se eu passei já por esse processo, teve uma época que eu tive labirintite de cunho emocional, eu tava muito estressada, muito nervosa, e eu acabei tendo labirintite por um período. E o que é a labirintite? Ela deixa a gente com aquela tontura, aquela sensação de que a gente não consegue pisar no chão e desequilibra tudo, inclusive a glândula, né, pai? O labirinto é afetado exatamente por esse movimento, né, de acende, apaga, essa coisa de estar estável, não está estável, estou enxergando claro, estou enxergando escuro. E aí quando a gente tem essas influências e essa alteração constante no nosso sistema, o labirinto é afetado. A gente pode ver isso, inclusive, no médium iniciante, né? No médium que tem efetivamente bastante dificuldade em manter aí a estabilidade do corpo físico, né? Porque na incorporação de Umbanda a gente não está em mesa, né? Na incorporação de Umbanda a gente está em pé, está normalmente formando círculos, normalmente ali formado como uma corrente mediúnica. Então, essa atuação, esse primeiro momento, gera uma dificuldade no médium, até conectando com esse tema que a senhora trouxe, do labirinto, da labirintite, né? Gera essa instabilidade. E eu amei o que o Marcos falou ali. Diga lá, meu irmão. Que os nossos olhos enxergam as coisas, as pessoas, e a nossa glândula pineal enxerga as vibrações espirituais. Ai, eu amei. Sensacional, Marcão, é isso aí. É isso mesmo. Olha que troca incrível que a gente vai tendo no momento, né, de encontro dos irmãos aqui numa live como essa. A gente compartilha, a gente cresce junto, né? E a gente pode amanhã poder refletir sobre isso e levar para outros irmãos também, né? A gente, dentro desse processo, a gente tem que falar de afinidade. A gente precisa falar de afinidade. A gente precisa, quando eu disse lá atrás, hoje mesmo, nessa live, que é importante você estudar, estou querendo dizer que você possa promover uma melhora do teu ser. Falando de desenvolvimento humano, falando de novos horizontes e falando efetivamente de rever a tua conduta, né? Rever o ethos, rever essa manifestação dos teus hábitos todos os dias, dos seus julgamentos, para que você se torne uma pessoa melhor, né? Mais melhor não existe, mas uma pessoa mais adequada, mais lapidada, né? E aí você vai atrair para perto de você entidades afins, entidades que tenham aí uma conexão com essa forma de ver o mundo e de tratar o mundo. Então a gente não pode querer andar pela escuridão, andar por um caminho onde a gente consiga colocar sempre violência nas nossas falas, né? Sempre manifestações negativas e esperar que efetivamente no dia de trabalho a gente vai simplesmente se conectar com uma energia pura, sublime, elevada, né? Então a gente precisa colocar nos nossos hábitos, se conectar com uma energia mais pura, mais sublime, mais positiva, mais elevada. E aí sim, você vai se conectar com entidades desta vibração, desse padrão vibratório, dessa faixa vibratória. E por que isso é importante? Porque eu me conecto lá com o gancho do início que a Mãe Marcela colocou pra gente, né? A gente precisa de muita cautela com o que é que está se manifestando, quem é que está se manifestando, né? Eu não simplesmente abro o canal mediúnico para que haja qualquer tipo de manifestação. E aí, nós, enquanto condutores
de casas, todos os nossos irmãos que estão nos assistindo aqui têm essa missão, a gente tem muita responsabilidade. A gente vê muita gente aí com preparo ainda inicial, né? Às vezes, porque as casas, como é que elas se fundam, né, meus irmãos? Vamos ser claros aqui. É o médium descontente com aquela casa que ele participa que efetivamente abre uma porta e coloca para funcionar uma nova casa. Nem sempre, pai. É nesse momento, em grande maioria, Marcela, as pessoas elas iniciam o processo mediúnico e na sequência elas se sentem insatisfeitas e começam uma casa. E esse talvez parte do nosso projeto, fazer com que a gente possa encontrar todas as pessoas que querem buscar um pouco mais, querem falar um pouco mais de maneira aberta, parar com essa ideia de que as coisas da Umbanda precisam ser escondidas. Elas não precisam ser escondidas, elas podem ser estudadas, a gente pode evoluir, pode manifestar entidades incríveis nos nossos terreiros e promover o bem, a cura, a caridade e levar a fé pelos quatro cantos. Nesse sentido é que eu quero dizer para você que pensando nessa fase 2 como a fase do desenvolvimento, a gente tem uma fase 3 também, que é a fase onde essa incorporação ela vai mostrar, ela vai revelar a afinidade existente entre médium e entidade. Vamos imaginar isso como uma amizade, pai? Não vamos imaginar isso como cumplicidade. Vamos imaginar isso como respeito. Vamos imaginar isso como aproximação de pessoas afins que se respeitam, de entidades afins, porque quando você tem um atendimento, você tem um médium, você tem a entidade, você tem um consulente e eventualmente também tem um cambono. Né? Então você tem aí 4 elementos no atendimento. Um atendimento, não vamos chamar de tradicional, mas useiro, né? E vezeiro, que é costumeiro, é um médium, a entidade, o consulente e o cambono. Então veja quanta gente envolvida nesse processo. Veja como é que isso se dá. A entidade ali, manifestada, ela tem afinidades com aquele médium. Tem afinidades. E essas afinidades, elas estão ligadas aos defeitos e qualidades daquele corpo físico que está lá. Então, a gente tem muita coisa para fazer, meus irmãos. Tem muita coisa para pensar e para fazer quando a gente fala de incorporação. Não é só saber se está bonitinho, se está legal, ou se a mão veio torta, mais para lá ou mais para cá, se o olhinho piscou. A gente tem muita coisa para fazer antes disso. Né? A gente tem que olhar para o espelho, a gente tem que crescer enquanto pessoa, tem que se acautelar de entender o que é tranquilidade, o que é paz, o que é respeito. A gente tem que se acautelar de conseguir entender o fenômeno mediúnico como algo que não é para você, e sim é em você e para o todo. Não é? E aí sim a gente vai construindo junto aí uma relação forte de cumplicidade, esse relacionamento. Eu acho que a palavra é relacionamento. Vai haver um relacionamento entre você e a sua entidade aí ao longo dessa caminhada. Fantástico. E falando ainda um pouquinho sobre essa parte do fenômeno, né, pai? De incorporação, que alguns doutrinadores hoje, algumas pessoas que têm vivências na nossa religião, chamam de acoplamento. Aí eu acho importante também, porque às vezes a gente pode estar lendo em algum lugar e tá lendo acoplamento e falar, nossa, o que é acoplamento? Acoplamento é o sinônimo de incorporação, é a mesma coisa, tá, pessoal? Então, se vocês leram alguma matéria, alguma coisa falando sobre acoplamento, é sobre isso, sobre o fenômeno de incorporação. O que distingue uma forma de falar mais que é o acoplamento ou a incorporação, é sobre o ato mesmo de conectar. Exatamente. O momento em que a percepção da aproximação da entidade ocorre, o médium bem desenvolvido, né, ou não vamos dizer bem desenvolvido, mas já desenvolvido, né, porque a gente vai estar bem desenvolvido, acho que em outra esfera, em outro plano. A gente está sempre em desenvolvimento. Mas o médium desenvolvido, ele tem as percepções, como a gente tratou no início, de como é que isso ocorre, né? Como é que esse fluido se aproxima, como é que essa manifestação se dá, e ele já consegue reconhecer quem é que está chegando. Esse momento é um momento em que ou o médium se retrai, né? Porque isso ou se dá por conta, a incorporação, a manifestação espiritual em uma pessoa se dá por 2 possibilidades, ou uma por fraqueza, por total despreparo e por não conhecer o movimento e não saber nada sobre isso, e de repente ela é
tomada na grande maioria das vezes por entidades sem luz e aí conduzida a uma casa, ou através de um processo em que há vontade de troca, que aí nós estamos falando do médium desenvolvido que está fazendo todo esse trabalho, há vontade de que exista essa manifestação e parte exatamente desse processo de permissão. O médium dá a condição de que isso ocorra. Então eu preciso da presença da entidade, eu preciso melhorar enquanto pessoa e eu preciso também permitir que isso ocorra. Eu preciso ter segurança para saber que vai haver um controle sobre o meu sistema nervoso, que toda essa questão, né, neuroespinhal vai ser controlada por outro fluido espiritual, por outra emanação e outra inteligência, porque a gente, quando fala de corpo, espírito e alma, principalmente na iniciação mediúnica aqui na Tucadesc, a gente diferencia bem isso, né, o ânimo e essa inteligência que se conecta com Deus. Essas duas, a entidade e o médium, essas duas inteligências, esses dois espíritos, essas duas emanações capazes de se conectar com o que é divino vão se misturar. E nessa mistura, alguns autores chamam essa mistura de acoplamento, esse momento dessa mistura, né? Eles chamam de acoplamento. Pessoal? Eu acho super interessante isso. Extremamente válido a senhora lembrar disso, porque as pessoas estão lendo bastante conteúdo, estão vendo bastante conteúdo e às vezes fica essa sombra, né? O que é o acoplamento? Marcelo Pereira fala muito nisso, né? Por que está chamando acoplamento, né? Sim. Por que está alterando essa denominação? Na verdade, é a forma que essa pessoa que está se identificando, falando sobre isso, ela identifica melhor como acoplamento do que como incorporação. Para nós aqui do Tucadesc, a gente entende, da Universidade Tucadesc, também da nossa casa, nosso templo, né, nossa casa de oração espiritualista Tucadesc, a gente entende que o fenômeno é incorporação e a gente denomina esse fenômeno dessa forma, como incorporação. Exatamente. Não é? A gente falou desse ponto agora, desse momento em que vamos recapitular, pessoal? Mistura, vamos lá. A gente falou sobre a glândula pineal, a gente falou que a incorporação não é igual àquela do filme Ghost, que vem e pá, o espírito entra e senta no nosso lugar e fica, né, sobre o nosso corpo. A gente falou do médium, que o médium precisa estar preocupado e assumir a responsabilidade de melhorar, né, de evoluir, de crescer, de se desenvolver para se conectar com energias e espíritos de faixas vibratórias elevadas. E o que mais? A gente também falou desse momento em que há essa troca e o controle do sistema nervoso central, que talvez seja o medo de todo mundo. Quando há esse controle do sistema nervoso e de todo esse sistema espinhal que controla a nossa parte nervosa, claro que vai haver aí uma excitação maior, não é? Até o sistema respiratório e o sistema cardiovascular reagem, porque o coração fica ali bombando mais rápido, a pessoa fica ofegante e aí gera um certo medo. Que as pessoas dizem, mas por que o incorporar e o desincorporar de vocês tem essa questão meio aqui, um acelerar do coração e essa coisa, tudo isso. A tremedeira. A tremedeira, né? A gente está falando exatamente de coisa magnética, de energia mesmo, né? Há uma energia, todo o nosso sistema funciona baseado em energia e em impulsos, que são impulsos eletromagnéticos. Sim. Né? Então isso acontece acelerando também os nossos sistemas, tanto de o coração bate mais forte, quanto a respiração fica mais ofegante. Então tudo isso a gente precisa compartilhar para que o sujeito que vai iniciar a sua caminhada aí possa vivenciar isso com tranquilidade. Eu queria falar de uma coisa, mas que às vezes as pessoas tratam com certo descaso, que é a chamada incorporação de elevador. Esse sobe e desce que não para. Então começa o atabaque tocar e aí o sujeito incorpora X, Y, Z, W, 1, 2, 3, 4, 5, o A e o B. Ah, veio todo mundo hoje, pai, estou muito feliz. Então, meu irmão, minha irmã, vamos fazer uma reflexão. Né? O assunto não é sobre quantidade. O assunto manifestação espiritual para a prática da caridade não é sobre quantidade, é sobre qualidade. Né? O desenvolvimento do irmão, o desenvolvimento da irmã talvez seja mais importante do que a quantidade de espíritos que se manifestam. E quando eles se manifestarem, vai ser sim uma manifestação de qualidade. Por que a gente está dizendo isso? Para ser chato? Não. Para criticar? Para apontar? Para criticar? Não. Mas a gente está preocupado inclusive com a tua saúde, com a tua estrutura. Olha o que a gente está dizendo.
A influência inicial gera alteração do teu sistema nervoso, taquicardia e alteração da sua respiração. Para incorporar e para desincorporar. Você já fez o cálculo de que isso acontece numa noite 6, 7 vezes? Como é que está o teu organismo depois disso? Né? Então veja só, como a gente precisa refletir sobre isso. Eu vi lá um comunicado da Fran lá dizendo que é muito tranquilo com relação à não incorporação. A gente pede, a gente reza, a gente eleva o nosso pensamento diariamente, Fran, para que pessoas de bom coração, assim como você, possam adentrar a Umbanda, estar na Umbanda, sentir as vibrações, realizar a caridade e não tem efetivamente só uma manifestação ególatra, que é uma manifestação do ego, de querer fazer com que a manifestação ocorra amanhã, porque a gente tem muito trabalho para fazer. A gente precisa muito de pessoas que estão ali desincorporadas e possam estar amparando, servindo de ponta de lança, de porteira, de cambone, de chefe dos cambonos, enfim, de vários outros cargos, de vários outros encargos necessários para a realização do trabalho. Então, minha irmã, tá tudo certo, é isso mesmo. Vambora, minha filha, tem muita coisa para ser feita. A incorporação talvez seja um ponto, né? Desculpa te interromper, mas já te interrompendo. Mas não, mas a gente tem visto um fenômeno em algumas casas que a gente tem visitado, né? Algumas famílias espirituais que a gente tem acessado, que é muita gente dentro de branco e pouquíssima gente lá fora, vivo, né? Não em espírito, mas sim. Poucas pessoas lá fora indo tomar um passe e voltando para suas casas, com aquela acolhida, com aquela orientação. As coisas estão um pouco desvirtuadas, eu tenho percebido, né? Destoa. Porque antigamente a gente tinha filas quilométricas de pessoas que iam tomar passe, ia lá ter o seu momento com a sua entidade, né? Com aquele momento de fé, onde eu tô ouvindo uma orientação, onde eu tô caminhando, né? Para poder estar recebendo um pouco de energia, fazendo essa troca, que às vezes eu tô muito carregada, ou recebendo uma orientação com relação a uma erva, a um banho. E hoje a gente percebe que as pessoas, elas já querem entrar, incorporar e ser o líder, o sacerdote, ser aquele que incorpora 20 entidades e que tem que ter manifestação e tem que ter incorporação e para já ajudar um terceiro, que às vezes a pessoa também está em fase de desenvolvimento. Esse é o gancho, esse é o ponto, mãe. A senhora pegou o ponto, quando a gente vai falar de incorporação, manifestação e ajudar o outro, a senhora pegou no ponto que talvez seja o calcanhar de Aquiles do século que a gente está vivendo. Nessa manifestação espiritual. Acho que aí é que está o ponto, acho que está aí a pele mais sensível, aí está aí o ponto que a gente precisa refletir. Né? Se você pegar, a gente sempre fala das grandes 8 áreas da vida, né? E se você pegar a área espiritual, a área intelectual, se você pegar todas as áreas da vida, né? Enquanto família, enquanto pessoa, área financeira, desenvolvimento humano, tudo, tá tudo bagunçado. Não, mas eu vou lá no terreiro, dou passagem para o Preto Velho e vou ajudar todo mundo. Sabe, isso que foi comentado agora, salvo me engano pelo Léo, é verdade. As pessoas estão achando que a Umbanda, o Candomblé, os terreiros, né? E aí eu vou denominar terreiros, porque eu não vou entrar em vertentes religiosas. As religiões de matriz africana. Isso, eu gosto de falar muito esse termo. As religiões de matrizes africanas são brincadeira. E isso a culpa é da gente mesmo, viu, Léo? A culpa é nossa mesmo. Por quê? Porque a gente não tem intervido no sentido de mostrar para as pessoas qual é a maneira certa de fazer, de realizar. Eu falo muito sobre isso porque a gente, infelizmente, a gente não tem uma central onde recebe denúncia, uma central que estabelece ritos, direitos, deveres de nós, né, religiosos com relação às religiões de matrizes africanas. E isso faz com que tem muita gente que é doente mental mesmo. Tem muitas pessoas que têm problemas psiquiátricos. Então não é só a questão da brincadeira.
É questão do fazer errado mesmo, não saber o que está fazendo. Tem muita gente que se coloca sacerdote que nunca fez uma obrigação. Isso é sério. As Isso é bastante sério. pessoas, a gente vê pessoas que são super responsáveis, super sérias. A gente conversa com pessoas que já participou de 4, 5 casas, 5 terreiros e nunca conseguiram fazer uma obrigação e ficar deitado numa esteira 24 horas dentro de um templo recebendo a energia do seu orixá. Agora, como o sujeito vai praticar uma religião que está calcada nas forças da natureza sem nunca ter recebido a força da natureza? Sem nunca ter paralisado o seu corpo e reservado tempo da sua dedicação, do seu esforço para receber energia da natureza. É uma coisa para a gente pensar. A gente precisa pensar sobre isso e precisa cada vez mais propagar isso. Fica uma grande reflexão, né? Papai dizia exatamente isso, meu Dimo. A Umbanda é para todos, mas nem todos são para Umbanda. Então, para que a gente possa aí manter o foco, né? Agradeço muito essas manifestações, né, Marcelo? Porque a gente cresce. Obrigado, né? obrigado. Eu acho que as manifestações dos irmãos, das irmãs aí estão sendo incríveis para a gente poder crescer, mas eu acho que a gente vai caminhando para a finalização desse nosso encontro. Antes de finalizar, pai. Sim. Ai, eu te interrompo muito, né? Não, mãe, mas é isso mesmo, a gente precisa trocar. Ai, que coisa feia, muito sem educação. Mas eu gosto tanto de você. Imagina, a gente precisa trocar aqui agora, nesse momento. Mas deixa eu falar. Vamos falar um pouquinho sobre essa parte de a incorporação e o médio ele tá consciente, o médio tá semiconsciente, o médio tá inconsciente, porque eu acho que isso, gente, é uma questão que é tão falada. Eu participo de alguns grupos no Facebook, alguns grupos pelo WhatsApp. E tem também todos os nossos filhos, né? Os consulentes que passam aqui pela nossa casa. E muita gente quer saber sobre isso. Quer saber, ai, mas eu sou médio inconsciente, mas eu sou médio consciente. Ai, que dó de mim porque eu sou consciente. Ai, que dó de mim porque eu sou inconsciente. Explica um pouquinho, pai, o que é cada um dos três. E assim, se existe alguma diferença, né? Alguma coisa melhor, tem mais qualidade, tem menos qualidade, como é que é isso? Acho que a gente pode começar falando sobre isso dizendo o seguinte. Vamos voltar lá no ponto 2 e dizer o seguinte. A hora de você construir valor mediúnico é a hora que vai falar do resultado do trabalho realizado. Se você tiver, o médium tiver valor mediúnico, que é o que? Ele conhecer os valores que são valores a serem transmitidos e guardar esses valores dentro de si, tiver entendido efetivamente o amor que Oxalá pregou na Terra, como é que é esse amor, como é que ele funciona, tiver entendido talvez o primeiro dos mandamentos lá tratados pelas Escrituras, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, a gente já vai ter construído aí um médium de valor, ou seja, a gente tem valor mediúnico naquele indivíduo, naquela figura. A partir daí é que a gente vai observar o resultado e não qual é o nível de consciência ou inconsciência, né? do médium incorporado, como é que é essa relação dele com a incorporação. Porque ele vai poder estar em qualquer uma dessas esferas e realizar trabalhos incríveis. E muitas das vezes o Cambone que está ali do lado, o médium portador de evidência da capacidade de transporte vai realizar um trabalho sensacional e nem incorporado está. Ok? Mas essas três situações. Vamos direto para mais polêmica. O Léo já falou logo no começo. Lá, e essa coisa da incorporação inconsciente? Existe médium inconsciente? Existe médium inconsciente, sim. Boa noite, filha. Existe. Minha mãe abençoe. Boa noite, Jaque. Minha mãe abençoe. Meu pai abençoe. Minha mãe já abençoe. Meu pai algum abençoe. Assim, a gente vai... Estamos caminhando já para o final desse nosso encontro, mas eu quero dizer que a questão mais polêmica é essa. Mas existe incorporação inconsciente? Existe sim incorporação totalmente inconsciente. E aí eu vejo que hoje em dia a propagação de escolas e a propagação dessa fenomenologia científica da Umbanda, para que você justifique livros e cursos e tudo mais, você precisa afastar ela do fenômeno real, do fenômeno físico, psíquico, eletromagnético pleno. Então, se o sujeito nunca experimentou, ele vai dizer que não tem. Que não existe. Que não existe. Né? Mas então, existe existem possibilidades de se realizar provas, existem alterações no corpo e existem sim esse tipo de médium, ok? O semiconsciente,
a gente pode dizer o seguinte, quando a gente começa esse processo todo de aproximação da entidade com o médium, a gente já falou da glândula pineal, da capacidade que o sujeito tem de captar essa energia, essa vibração e esse fluido, né, para receber todo esse conjunto de valor e energia. Ele, quando inicia isso, ele tem realmente, como a Marcela colocou, eu estou preso num corpo, não estou conseguindo comandar esse corpo, mas o corpo está, né, sendo movimentado para onde eu não quero movimentar. Esse é o semiconsciente, Esse né, pai? é o semiconsciente, exatamente. Ele já recebeu efetivamente ali aquela energia, às vezes sentou. As pessoas relatam muito, né? As pessoas relatam muito a questão da primeira incorporação de preto velho. Gente, Eu já muito experimentei normal. e outras pessoas também já experimentaram. Né? Então acho que é legal a gente falar sobre isso, porque eu já vi uma dezena de comentários nesse sentido. Né? A primeira manifestação de preto velho existe aquele momento de sentar ao banco e o médium fica tentando levantar. Né? Ele tem aí uma questão de reação, uma questão de querer mexer o braço e querer levantar a cabeça e não consegue. Né? Então tá aí já manifestado uma ideia de que o sujeito não está ali paralisado só recebendo a influência, ou talvez a intuição, né? Ou talvez o exercício só daquela clareaudiência, sem nenhum animismo, sem nenhum ânimo, sem nenhum movimento do corpo. Esse talvez a gente pode chamar de totalmente consciente. Ok? Estou recebendo lá por meio da clareaudiência, estou recebendo uma intuição e não tem nenhum animismo, não tem nada que me movimente efetivamente, que me faça, me movimente no ânimo que não seja daquela pessoa. E aí a gente está imbuído de todo um sistema, está imbuído de toda uma vibração, né? Onde as pessoas dizem, mas não precisa desse elemento ou daquele. Você precisa do elemento terra, precisa dos teus pés no chão, sim. Né? Você precisa dessa troca, mas precisa-se fazer com clareza essa distinção. Há aquele que é totalmente consciente. Que é, ao meu ver, a forma mais preocupante. Mais preocupante, porque se você não tiver um médium de valor, né, mediúnico, né, de desenvolvimento mediúnico e de desenvolvimento humano, e dotado de valores e de capacidades e habilidades, e que esteja na propensão de promover o bem, de realizar a caridade, você vai ter uma intervenção e pode ter absurdos como a gente tem visto relatado ultimamente. E é o caso, a mediunidade consciente... Tá polêmico hoje, né, mãe? Hoje tá polêmico. Não, o assunto é um assunto polêmico. Então, assim, a mediunidade consciente, infelizmente, ela revela muita mistificação. Muita. Por isso que eu entendo que é o ponto mais delicado. É exatamente a mediunidade consciente, porque aquele médium que é consciente, em que há a influência, mas que ele tem a total consciência, esse médium, para ele não estar incorporando uma entidade, está incorporando uma imaginação, é fácil. Isso pode acontecer. É necessário fazer os filtros, se aproximar, né? Ou vocês líderes aí de casa também, é necessário se aproximar dessa questão e não se afastar, né? Se aproximar para tratar. É um assunto polêmico, muito bom, né? Como o Odi tá falando, né? Porque nos fortalece. Então, assim, é importante a orientação, é importante a aproximação do dirigente, é muito importante a aproximação do chefe da casa, da entidade principal, né? Que conduz os trabalhos. Por quê? Porque esse médium, que é um médium consciente e que, às vezes, ele tá mistificando alguma coisa e ele precisa, às vezes, ouvir essa verdade, às vezes ter consciência dessa verdade, e isso só vai acontecer se ele tiver proximidade ali com o sacerdote, conversando com o seu orientador, porque nós somos orientadores, na verdade. Nós somos orientadores de cunho espiritual, nós somos formadores de opinião também, dentro dos terreiros. Então, assim, a gente precisa ter, a gente fala sobre isso, né, pai? Sobre a parte da clareza, a parte do... A gente não pode ser hipócrita, a gente tem que ser sincero. A gente precisa fugir da hipocritocracia, não é? E da ideia de que aquele sujeito vai bater a cabeça no muro na evolução até que um dia ele se renda e diga que ele está errado. Né? É o nosso papel se aproximar. Nós todos aí que tocamos casa, nosso papel é se aproximar, tratar isso com clareza, dizer, meu filho, esse processo ele precisa ser corrigido, né? Você precisa observar como é que está isso.
Né? Às Aí vezes, a pessoa talvez trazer- traz, né, mãe? A pessoa talvez traz a grande dúvida nesse nosso bate-papo aqui. E dizer, como é que eu vou filtrar isso? Como é que eu vou entender isso? Ah, gente, a pessoa tem muita gente que fica observando o fenômeno mediúnico e diz, aquilo lá é quiumba. Né? Aquilo ali é um quiumba, porque o sujeito tá meio estranho, um espírito aí, vamos traduzir. Marmoteiro. Vamos O povo traduzir adora para falar que é o marmoteiro. pessoal que não é da nossa fé talvez esteja vendo esse conteúdo. Né? O que é quiumba? Quiumba talvez seja um espírito aí sem luz, que tá aí para brincar, tá aí para produzir o mal, tá aí para produzir coisa ruim. Que né? acontece, e muito. Você quer filtro para isso, meu irmão? Observa o que está acontecendo. Se o sujeito está realizando um atendimento, está fazendo uma orientação enriquecedora, propagadora de amor, e está tendo resultado, a pessoa está ali melhorando, que está sendo atendida, então está dando certo, como diria nosso grande mestre, continua. Né? Agora, se isso não está dando certo, se o sujeito vem efetivamente colocando palavras aí no universo que não são de construção, não são de amor, não são de fé, não são de cura, opa, está contrário efetivamente os pilares e objetivos da nossa fé. Então, eu queria falar desse filtro, né? Porque a gente tratou de um tema polêmico e as pessoas precisam refletir sobre isso também. Também. E pedir ajuda, né, pessoal? Quando vê que o buraco tá um pouquinho maior, pede ajuda, pede orientação, procura seu sacerdote, seu dirigente da sua casa. Se a vibração da sua casa, se, né, igual o Léo comentou lá, que tem pais e mães que mistificam também. Então, se a vibração da casa onde você tá não tá mais adequada para você, agradece, fala, meu, muito obrigado por eu ter passado por aqui, por eu ter aprendido, por eu ter conseguido ver isso, e às vezes não tá de acordo com a sua alma, com o seu espírito, não tá de acordo com a sua consciência, o que tá acontecendo lá, e procura um lugar que esteja mais adequado ao que você sente, ao que você acredita, ao que as suas entidades, os seus mentores trazem para você de informação, trazem para você de necessidade. Busquem algo que se afine a vocês. Até Isso é mesmo muito porque importante. o vento é livre, o mar é livre, o fogo termina na hora que efetivamente o universo quer que ele termine e a água ninguém domina. Então, se você está dentro desse contexto umbandista, você precisa ser livre, meu irmão. Não viva sob a teoria do medo, que eu não posso mudar, eu não posso transformar a minha vida, eu não posso ir por outro caminho. Se chegou na tampa e você precisa de outra vibração, procura outro canto, procura outro axé e vá levar a tua luz ou a tua necessidade de crescer para outro lugar. Então, recapitulando, né? Mediunidade, incorporação inconsciente existe, incorporação semiconsciente existe e incorporação consciente também existe. A consciente é a mais preocupante, no sentido de que talvez sozinho você não consiga ter a segurança que você busca, consiga identificar se realmente você está sendo influenciado por um espírito de luz, por uma entidade, ou se a sua mente está te levando por caminhos tortuosos às vezes. Então, é uma mediunidade que precisa ser acompanhada bem de pertinho por um orientador espiritual, por um sacerdote, por uma entidade consagrada, confirmada, que eu falo, né? Uma entidade que seja de luz e que possa estar te orientando. Um padrinho, vamos dizer assim, né? Um padrinho é muito interessante também, né? Um padrinho espiritual. A mediunidade semiconsciente é algo que você já consegue estar presente, mas que você não tem domínio sobre a fala, sobre os atos. Então, a mediunidade semiconsciente, você tá ali presente, você tá vendo o que tá acontecendo, mas como você não tem domínio, você tem certeza que você tá sendo influenciado por uma entidade. Então, é muito interessante também. E a mediunidade totalmente consciente é quando a gente fala que o médium tá dormindo, né? O médium simplesmente dorme, como se fosse uma anestesia, vivencia todos aqueles atos ali, incorporados, acoplado, e depois ele retorna. E às vezes retorna até de modo devagar. Muitas vezes a gente passa pelo fenômeno de que o médium inconsciente, ele retorna com bastante dificuldade à consciência, e às vezes no outro dia ele não lembra de coisas que ele vivenciou ali.
naquele final, onde ele está retornando, onde ele está finalizando o trabalho. E esse é um ponto bastante importante, né, pai? Porque assim, é o que a gente fala, existe o preceito antes das reuniões e existe o cuidado mediúnico pós-reuniões. Então, acaba a gira 10 horas da noite, às vezes o médium que é inconsciente, 1 hora da manhã ele ainda tá sob influência, ele ainda tá se conectando a ele mesmo. Então, é importante isso, é importante que a gente tenha consciência desse tratamento mediúnico mesmo que a gente tem que dar pro nosso corpo e falar, opa, calma aí. Não adianta falar comigo, o pai é um desses. O Nós pai... somos feitos de fluidos, né? Somos feitos de energia eletromagnética. Nós somos feitos de impulsos. Então, quando isso tudo se desconecta de você, meu irmão, tem um processo. É um processo para que você efetivamente consiga. Claro que os nossos irmãos do plano espiritual, as entidades que se manifestam, têm todo um cuidado de fazer com que a gente fique estável, que a gente fique limpo, né? Que a gente se restabeleça da melhor forma. Mas a gente acontece bastante, precisa né, pai? disso, precisa ter essa consciência. Para quem vivencia esse desincorporar de uma mediunidade plenamente inconsciente, o processo não é simplesmente eu voltei, agora a gente já pode fazer tudo que é da vida normal, não é? Essas horas, exatamente, são horas em que quem está retornando do processo, né, é a hora efetivamente que se pedir, o médium concorda com tudo. Né? Não, eu acho o máximo, porque não é só a filha Fran que percebe isso, outros filhos percebem isso também. Então, assim, a hora que finaliza o processo é a hora de ir lá conversar com o pai. Gente, não dá, porque o pai realmente ele não volta 100%. Então, assim, a gente tem essa experiência em casa, ele não volta 100%, chega no outro dia eu falo, amor, aconteceu isso, isso, isso. Ele, quê? Não. E o senhor deixou. Mentira. Eu quero que Mas você com ele diga não, é brincadeira. Eu quero que você diga se fez sentido para você esse nosso encontro de hoje, né? Se você pode dizer pra gente aí se isso fez sentido para você, se foi bom falar sobre mediunidade, pra gente poder ter um feedback também, pra gente poder dizer se foi legal esse formato em que a gente pôde falar da parte técnica, da parte física, material, da parte material, da incorporação, falou das necessidades que a gente tem também de cautela, de melhora, de evolução, como é que funcionam nas outras pessoas, essa troca que a gente está dizendo, como é que foi com você, como é que é comigo, como é que é com o outro, lembrando das palavras da mãe Marcela, a gente não é dono da verdade, a gente respeita todas as opiniões, inclusive as totalmente contrárias, e quer aprender com elas também, para saber em que ponto elas têm razão, e em que pontos nós temos razão. A gente gosta muito de falar o seguinte, o lugar onde você está indo, ele está de acordo com a lei dos homens? Isso. Ele está de acordo com a lei de Zambi? Ele está de acordo com aquilo que Jesus Cristo ensinou? Se o templo estiver de acordo com a lei dos homens, ou seja, a legislação mesmo, a parte jurídica, se o templo onde você está frequentando, ele está lá com todas as preocupações relacionadas à pessoa jurídica, ele está se preocupando com adolescente, com a criança, ele está se preocupando com a família. Se tiver se não está tendo nenhum tipo de abuso, esses dias atrás teve uma informação horrível aí pela internet de um sacerdote de candomblé que cometeu lesão corporal contra os 2 filhos de santo. Então, assim, como que é isso? Tá cumprindo a lei dos homens? Fantástico, a gente respeita. Tá cumprindo a lei de Jesus Cristo, a lei de Zambi? A gente respeita também. É isso que é importante. Fantástico. É isso aí. A gente muito obrigada pela presença de todos. Pela presença de todos aí, muito obrigado, muito axé, muita força, muita energia. Vamos elevar o nosso pensamento no dia de amanhã, porque as pessoas se mantenham em paz no nosso país. Nosso país precisa muito mais, nosso Brasil é enorme, nossa fé é enorme, a gente precisa de gente que tenha cabeça para transformar, coração para acolher e palavra para fazer um novo amanhã, e não de violência. Vamos colocar isso nas nossas mentes. Vamos nos despedindo
Né, mãe? Vamos nos despedindo e finalizando, agradecendo a presença de todos. E a gente aguarda todo mundo aí no YouTube, no Instagram, nos perfis sociais da Unito Cadesc. Pode procurar a gente também nos perfis pessoais. Claro, deve. Pode mandar mensagem pra gente lá, pode mandar dúvida no WhatsApp também, porque a gente usa todas essas informações para estar aqui compartilhando com vocês. Então, nos procurem, nos procurem. A gente está à disposição. Café com Umbanda todo dia às 8h07. Um beijo! Beijo. Até a próxima, se Deus quiser. Até a próxima. Que minha mãe já abençoe a